sejam todos bem-vindos a mais uma série de lives aqui pelo canal da Lite Soluções Empresariais. Hoje nós vamos falar de um perfil de caráter e também um temperamento, né, que alinha aí com uma característica que de repente pode estar presente aí no seu dia a dia. De repente você conhece alguém que é muito calmo, muito tranquilo por fora, mas por dentro está em tempo de explodir. De repente essa pessoa pode ser você, então hoje fique aqui comigo, que logo mais estaremos aqui falando mais sobre esse perfil. E se você não viu ainda as outras lives que nós fizemos, estamos numa série de lives aqui, eu e a Aline, que estamos falando aqui sobre perfis de caráter e temperamentos. E quero convidar você, se você não assistiu às demais lives, corra lá no perfil e venha assistir novamente, venha rever pontos interessantes. E hoje nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre isso. Estamos finalizando essa nossa série de lives. Hoje nós estamos no nosso quarto encontro aqui. E quero estar convidando já a minha convidada aqui, a Aline, minha parceira de live aqui, para dar continuidade aqui comigo, para você possa estar encaminhando pelo aviãozinho aí, compartilha essa live aí com alguém aí da comunidade. Oi, Aline, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? E aí, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus, um pouquinho de frio, mas tá tudo certo. Você viu, né? Tá um pouquinho frio. Nossa. E deixa eu conferir aqui no meu suporte se estamos tudo ok. Né? Agora eu estou com uma segunda tela aqui. Isso aí. E aí, como foi a tua semana? Como tem sido aí a interação do pessoal aí com os perfis de caráter? Fala para mim. Nossa, tem sido assim muito legal. Eu tenho recebido bastante feedback das pessoas, né? Falando, nossa, Aline, que legal, né? O meu filho é assim, minha cunhada é assim, nossa, agora eu entendi por que, né, ela era uma pessoa assim tão reservada, eu achava que ela não gostava de mim, e eu não conseguia ter abertura com ela, agora eu tô aprendendo a lidar com essa pessoa. E assim, eu fico muito feliz, né? Eu tive também depois que eu comecei a assistir suas lives, eu melhorei. E assim, a gente fica muito feliz, né? Porque esse é o intuito. Legal. E essa é a minha missão, né? Trazer ali essa visão para as pessoas. Trazer esse conhecimento que cada um tem seu jeito, seu jeitinho de ser. E que a pessoa se entenda mais. Essa é a minha missão de vida, trazer luz para a vida das pessoas. Legal, né? É isso aí. Eu também tive bastante interação, assim, eu fiquei bem surpreso. E como é algo interessante, né? Porque como você tem essa formação de analista comportamental e eu também, então a gente trabalhando dentro da empresa, esse conhecimento ele se soma, né? Porque por mais que você use no seu dia a dia ali, entendendo, né, o seu parceiro ali, a esposa, o esposo, os filhos, mas dentro do ambiente empresarial, que é o perfil aqui que a Lite se comunica, né? É interessante porque você começa a entender as pessoas que estão à sua volta e se você está numa posição de liderança, né? E quando a gente fala de liderança, é um perfil, assim, não só de líder em si, mas no gestor como um todo, esse conhecimento, ele se soma para você ser mais assertivo, né? Eu tenho um amigo mesmo que ele falou, agora eu sei que eu sou... esqueci o termo que ele falou lá, que ele se identificou. Então, eu falei, você assistiu a live, né? Então, é muito legal, porque daí é exatamente o que a gente tem orientado aqui, né? Para aprender, você tem que exercitar essa observação, né? Senão, não adianta você só ouvir, consumir esse conhecimento e ficar, né, assim, conhecimento vago aí, solto, né, no ar. Então, é legal quando você vê aí essa participação, né, do pessoal. Sim, é muito interessante, né? Que nem
vi uma pessoa, ela falou pra mim que na casa dela a maioria são oral, né? Ela falou assim, Aline, eu tenho 3 oral na minha casa. É eles conversando ao mesmo tempo, todo mundo falando, e eu esquizoide, meu Deus, aí eu tenho que eu largo eles lá agora e vou pra caverna, fico um pouquinho lá, nem que fosse 5 minutos dentro do banheiro e volto pra socializar com eles. Então eu entendi que eu volto melhor, né? Quando eu vou ali, que eu já cansei, né? Porque ela falou assim, ai, eles ficam falando na minha cabeça. Aí eu falei assim, é engraçado. Essa é a frase do esquizode, né? E daí ela se retira, volta ali, tem aquele momentinho de caverna e depois ela volta ali para socializar com eles, né? Então ela falou assim, nossa, tá sendo assim muito bom na nossa casa pra gente poder ali socializar melhor entre a gente. Legal, né? Bom, o nosso tema de hoje é sobre o perfil masoquista e o fleumático, né? É um perfil bem interessante, né? E que aparentemente aí nós vemos muito aí, né, no nosso dia a dia e às vezes não entendemos, né, o comportamento, né, essa estrutura. Então eu quero começar com você. Né, perguntando, né, como que esse perfil masoquista ele se forma, né, porque todo esse perfil de caráter ele vem nessa formação, né, do eu, do construir do ser humano, né, e ela se representa na parte do corpo, né, isso que é interessante. Então, fala para nós aí, ao contrário, né, dos outros perfis, né, que teve a sua época. Explica para nós aí como que ele se apresenta, como que se constrói aí essa característica aí do masoquista. Tá. Então, o masoquista, ele começa na fase de entre 2 anos e meio a 3 anos e meio, quando termina a fase do psicopata, né? Então termina ali a fase da gracinha, né? E é onde começa a vir as responsabilidades da criança. Que é o quê? Qual que é a responsabilidade dela nessa fase? É o cocô e o xixi, né? É o desfraude. Então, o masoquista, ele vem nessa fase. Na fase quando a criança, ela já tem a percepção, a gente fala da esfíncteres, né? Que é um músculo onde segura o xixi e o cocô. Então, quando essa criança, nessa fase, ela começa a entender o que é a cobrança, né? A cobrança, aquela cobrança dos pais. Nossa, filho, você precisa fazer xixi no banheiro ou no piniquinho, né? Nossa, você precisa. Você não pode mais fazer na fralda, você não pode mais fazer na calça. Então, quando a criança, ela ainda, como ela está aprendendo a controlar isso, ela não tem esse controle. Então ela se sente cobrada, né? Ela se sente muito cobrada e ela fica com muito medo de não atender às expectativas do pai e da mãe. Entendi. Aí é Legal, onde né? ela começa a se sentir cobrado e não atende. Então ela vai pensar assim, nossa, eu não tô conseguindo atender as expectativas do meu pai, da minha mãe. Por quê? Porque quando a criança ela faz o xixi ou o cocô na calça, a mãe já fala, nossa, filho, era para você ter ido pro banheiro. Por que que você não foi? Você não sabe que você tem que ir no banheiro? Você já aprendeu, né? Então começa aquela cobrança de forma excessiva. E é onde se forma o traço. Entendi. E isso, porque daí, nesse caso, os pais acabam fazendo a comparação, e aí isso mexe na autoestima também, na segurança ou não? Sim, por isso que ele é tão seguro, né? Pela visão fleumática, é uma pessoa que ele quer segurança na vida dele. O masoquista também é assim. Então, como ele perde essa segurança ali, ele fica com medo disso, é onde ele tem ali o recurso, que é essa questão dele dar o passo somente quando ele se sente seguro. Legal, né? E Uhum. daí, nesse caso, essa característica, ela se forma também na infância, né? Isso, é entre 2 anos e meio até os 3 anos. Então, esse medo, essa insegurança, ela se forma nessa idade. E daí, na estrutura corporal, ele é um. Porque, assim,
O oral, ele é mais arredondado, né? É isso? Isso. O oral, ele é arredondado. O masoquista, ele é quadrado. É aquela pessoa, como ela o músculo dela exerce nessa fase, ela é aquela pessoa que ela faz isso aqui, ó, para segurar o xixi e o cocô. Então ela faz muita força. Então é aquela pessoa que ela tem muita musculatura, ela tem aquela musculatura densa, aquela musculatura mais você vê ali o formato do músculo, sabe? E ela tem aquele formato mais quadrado, porque ela não afina, né? Como ela é uma pessoa que ela tem muita força, de tanto ela ficar segurando, né? Então ela tem essa força no corpo dela. Então ela, como também ela nessa fase tem o músculo ali da esfíncter, né? Que é onde Uhum. segura o xixi e o cocô. Então ela exercita muito essa fase. Então quando a gente tá segurando, que a gente não quer ir no banheiro, a gente não faz isso aqui, né? Até o pessoal fala, assim, na própria aula mesmo, né? Eles falam que é a pessoa do bumbum trancado, né? Aquela Ah, pessoa que tem o bumbum pra dentro, porque quando a gente vai segurar ali o xixi e o cocô, a gente não segura a bunda, ela não fica mais assim fechadinha. Então é onde sim. você olha aquela pessoa com o bumbum bem quadradinho, mais assim, bem rígido para dentro, e aquela pessoa mais quadrada. Até o topinho, assim, ó, tem uns que quando tem muito alto, ela tem o topinho da cabeça assim, bem quadradinho, assim, e tem. Pra não fazer aquele. Ai, como que fala no cabelo? Aquele redemoinho aqui em cima, ele chega a ser meio carequinho aqui pra não ter o redondo, sabe, na cabeça. Caramba. De tão E, quadrado que fica. Aí, no caso, para os homens, né, não tem problema. Mas já para as mulheres já fica sem cintura, né? Você olha aquela mulher que não tem muita cintura muito fina. entendi. Mas isso muda, que nem, por exemplo, no padrão, né, do corpo, mas no rosto também muda alguma coisa ou não? Sim, muda o maxilar bem quadrado, bem marcado. Porque no rosto, o que que acontece? A pessoa, ela também, o masoquista, como ele tem muita força, ele é aquela pessoa que ele segura o maxilar, ele faz aqui, ó. Então, aquela Ah, pessoa que tem o dente também, do mesmo jeito que ele faz com o bumbum, ele faz com o dente. Então, é onde marca muito essa musculatura daqui do maxilar. E tem alguns masoquistas que ele tem até um gordinho aqui, assim, ó, né? Um entendi. gordinho aqui. E ele também, sabe aquela pessoa que tem um musculinho aqui em cima? Sei. Também tem. E também é sinal de masoquista. Quando ela tem aquele musclinho que faz assim, que é bem gordinho aqui em cima. Sei. E também no rosto, os masoquistas também tem aquela bolsinha aqui embaixo. Interessante, né? Uhum. Então, bom, essas características do masoquista, né? Além dele ser, agora faz muito sentido assim quando a gente começa a pensar na questão do temperamento, né? Porque ele tem essa característica corporal ali e assim o que me chama mais atenção, o que eu acho que eu fico encantado quando a gente começa a analisar esse tipo de perfis estruturais, no caso, né? A gente está falando de estrutura corporal, né? E quando a gente vai fazer uma leitura de uma pessoa, seja, né, num processo aí de recrutamento, né? Enfim, como líder, né, como gestores, a gente tem que começar a ter mais clareza sobre isso, né? Todos nós somos únicos, é claro, mas todos nós temos traços, né? E que nos ajuda a nos desenvolver e até mesmo fazer uma leitura do outro ali dentro do comportamento, dentro daquilo que está acontecendo no momento, né? Mas o que me impacta nessa série de live que a gente está fazendo aqui, Aline, é como que a infância ela é fundamental e os pais eles são extremamente importantes nesse Sim. desenvolvimento, né? Porque assim, além de quando a gente começa a analisar isso numa ótica um pouco mais profunda,
os traumas, os registros na gestação, ali no momento que está sendo sentido ali, né, no caso ali, a mulher, quando está naquele processo de gerar a criança, né, tudo que ela sente ali, ela transmite para dentro, né, desse registro, desse ser que está em construção, para chegar hoje, ele ser um presidente, um dono de uma multinacional, ou de alguém que vai fazer coisas que pode impactar na sua e na minha vida, né? E é interessante isso, né? Porque nós, muitas das vezes, somos tão assim... como que eu posso me expressar assim? Às vezes você vive de uma forma tão banal que você não para analisar os detalhes, né? Da importância do ser, né? Porque hoje mesmo eu estava pensando sobre isso. Os grandes estudiosos, né, como Einstein e Isaac Newton, eles observavam a natureza. E nós hoje não paramos para analisar o nosso próprio comportamento. Sim. E aí, quando nós vemos que o meu impacto, que nem no meu caso, eu tenho 2 filhos, né? O Felipe, que vai fazer 15, dia 20 agora, e o Benjamin, que fez 6, mês passado. Assim, o cuidado que eu tenho, né, mesmo o Felipe já com 15 anos, eu tenho um cuidado ainda com ele e com o Benjamin, que ainda está ali no processo de construção ali do caráter dele, né? Naquilo que eu falo e no que eu faço também. Porque eu sei que hoje eu tendo consciência disso, eu sei o quanto eu posso impactar no futuro dele e às vezes até na descendência dele, porque dependendo das minhas ações, ele vai ser uma pessoa que vai ter sucesso ou insucesso, né, profissional, assim dizendo, né? Então, hoje, quando eu começo a olhar por esse perfil de caráter, né, que você está trazendo hoje, como que é importante e olha, como que, né, poderia ter feito diferença nas nossas vidas se a gente tivesse esse conhecimento lá atrás, não é verdade, Alina? Sim, com certeza. E assim, né, a Bruna ali colocou, né, a infância é uma terra que a gente vai pisar a vida inteira. E realmente é É, isso mesmo. Então, é nessa época que a gente se molda. Então, uma pessoa que tem ali a ferida, né, de rejeição, às vezes ela vai crescer e ela às vezes vai ter um conflito na vida dela, e ela vai entender como rejeição. Porque essa é a verdade dela, essa é a ferida dela. E então, assim, eu sabendo que eu tenho essa ferida, eu vou parar para pensar. Eu vou falar, será mesmo que essa pessoa tá me rejeitando? Será que esse comportamento que ela teve é mais sobre eu do que sobre ela, né? Então, assim, a gente começa a entender melhor o outro e a nós mesmos. E quando a gente tem uma criança, um filho, né, dentro da psicanálise, a gente fala que a criança, ela nasce com id, né? Freud fala isso. Então, aí a gente cresce, né? Vem ali, a gente cresce, isso vai sendo construído o nosso superego, e o nosso ego, que é o que controla tudo isso, né? realmente. Então, o que que fica ali dentro do nosso id, que é a nossa criança interior, né? Fica tudo isso, nossos traumas, e a gente vai carregar isso para a vida, porque a criança, ela não entende, né? Se isso tá certo, se está errado. Ela não sabe o que que é uma ferida de rejeição, ela não sabe o que que é um abandono. Às vezes, simplesmente, a mãe sai para trabalhar e a criança entende isso como um abandono, né? Então, como que eu faço isso para que isso não atinja a vida do meu filho, né? Eu vou explicar para ele, eu vou falar, olha, a mãe não está abandonando, a mãe precisa trabalhar por conta disso, para comprar o leite, para fazer isso, para fazer aquilo. Ah, olha, né? A criança que sente rejeição é uma criança que precisa de muito amor, de muito carinho, né? A criança ali do psicopata, né? Então, é uma criança que ela precisa entender que a vida muitas vezes vai ter trocas, mas muitas vezes não. Ela vai fazer pelo outro, mas às vezes ela não vai receber, né? No caso do masoquista, a dor da humilhação.
né? Porque é essa fase do xixi, do cocô, então a criança se sente muita cobrança, humilhado. Então, assim, será que eu preciso pegar toda a cobrança? Será que aquela pessoa não tá só conversando comigo? Às vezes ela tá me cobrando. Mas eu, como eu tenho essa dor, eu vou entender uma cobrança. Eu vou entender isso como cobrança. Então, a nossa construção lá na infância é o que vai determinar a nossa vida no futuro. Então, se eu não sei, o caso do masoquista mesmo, ele é um traço que ele faz muito pelo outro, porque ele se sente cobrado, né? Então ele vai fazer muito pelo outro. Às vezes, se ele tiver na dor, ele vai ser uma pessoa extremamente sobrecarregada, porque ele vai carregar o peso do mundo. Porque é uma pessoa que tem muita energia, ela aguenta muita coisa, ela aguenta muito peso por conta da força dela, né? Então ela é uma pessoa que tem muita força, muita energia, só que ela vai querer carregar o mundo nas costas. Por quê? Porque ela vai se sentir cobrada por esse mundo. Então eu preciso entender o quê? Será que esse mundo realmente está me cobrando tudo isso? Será que as pessoas que estão à minha volta realmente estão me cobrando? Será que eu devo algo a elas? Né? Então, o masoquista, ele vai levar a vida assim, com essa verdade. De que ele tem que carregar tudo. Então, é assim, é uma pessoa que aguenta muito problema. Né? Então ele vai pegar ali o problema da mãe, o problema do pai, o problema dos irmãos, e ele vai querer carregar todo mundo, se ele tiver na dor. Agora, se ele sabe que ele é assim, ele entende que as pessoas não estão cobrando isso dele. Então ele vai escolher o que ele vai carregar, né? Então eu escolho o que eu carrego. Qual pessoas eu carrego comigo? Eu não preciso carregar todo mundo, né? Sim. Então, eu vou escolher na minha vida quem eu carrego, quais os problemas que eu aguento, né? Quais os problemas que não, o que é meu e o que é do outro, né? Então, principalmente um traço assim, que a gente fala dentro da psicanálise, que é um traço que tem alta dependência emocional. Porque como ele foi muito cobrado lá na infância, ele vai sentir essa cobrança pelo mundo. Então, ele vai querer carregar todo mundo, ele vai ter um alto nível de dependência emocional. Então, se ele não se cuidar, daqui a pouco ele deixa de viver a vida dele e começa a viver a do outro. É, verdade. E é interessante isso, né? Porque quando a gente começou a falar sobre os perfis de caráter, e como eu já venho estudando e pesquisando sobre os temperamentos, e como os meus filhos participam de esportes, né? Eu comecei a pesquisar para desenvolver o meu livro. E eu percebi que os temperamentos têm ligação com o resultado, né? Então, em alguns esportes, cada um vai ter resultados diferentes, e até mesmo no esporte como futebol, que é um esporte mais coletivo, né? Você consegue entender como que cada um se desenvolve ali. E aí, quando a gente pega o perfil masoquista, a gente vai fazer ali a correlação deles, né? Cruzamentos ali da leitura deles com o fleumático, né? Que é a característica do sereno ali, do tranquilo. Então, né, nos temperamentos, dá-se o nome de sereno fleumático. Que tem a ver com todas as características que você disse, né? Que ele é tolerante, né? Ou seja, ele evita conflito, ele é aquele juiz de paz, ele é pacificador, ele é a pessoa que é leal, né? Então, assim, é uma pessoa que... Eu estou colocando aqui só os pontos positivos, né? Nesse momento, como todo temperamento, tem um lado bom e um lado ruim. Então, assim, ele é leal, então, ele é calmo, pacificador. Ao contrário do forte colérico, que a gente já falou em outra live, ele é um líder que não nasceu pronto, né? Porém, você ensina ele e ele aprende. Só que detalhe, essa liderança ensinada, ele demora um pouquinho para aprender, mas quando ele aprende, ele faz em cima do pedido, né? Então, se você ensinou ele a fazer daquele jeito, ele vai demorar um pouquinho para entender, mas quando ele entender, ele vai fazer exatamente da maneira que você pediu.
ele tem essa dificuldade, né, que você falou aí de dizer não. Então, isso é um ponto negativo, é um dos pontos negativos, né? E então ele acaba sofrendo bastante mesmo, porque como ele quer, como ele é pacificador, ele não gosta de confronto, então ele sempre vai estar. E aí é interessante, né, Alina? Porque dentro de um grupo, esse perfil, né, que é o sereno, que no perfil de caráter é o masoquista, o sereno é aquele um no grupo que você olha para ele, ele é o quietinho, que ele quase não tem expressão, né? A expressão dele é de paisagem. Então, numa sala de aula, numa palestra, dentro da empresa, é a pessoa que de repente fala menos, é o mais quieto, é aquela pessoa que não faz pergunta, é a pessoa que tudo que você pedir para fazer, ela vai fazer. E um ponto interessante que ele tudo que ele começa, ele acaba. Então, assim, ele se sobrecarrega, né? Aí entra nessa questão, como ele quer ver todo mundo bem, ele se destrói, porque nesse caso ele se sobrecarrega de tarefas, porque ele não sabe dizer não, e isso é um ponto muito ruim que ele tem, negativo, que pode ser trabalhado. E aí ele se sobrecarrega, e aí é onde que em um determinado momento ele vai se explodir. Né? Aí, às vezes, as pessoas que estão ao redor falam, nossa, ele era tão calmo, mas assim, ele está guardando as emoções ali de forma interna, e aí é onde que as pessoas falam, ó, quando você vê uma pessoa muito quietinha assim, ó, você tem que tomar cuidado, porque ele é aquela pessoa que quando estoura, aí ele fica cego, né? Então, é interessante a gente entender esse perfil, né? E como é bom entender isso, né? Sim, e assim, é muito interessante que nem você falou, é uma pessoa que não consegue dizer não. Por que que ela não consegue dizer não? Por causa da cobrança, né? Então, ela não entende como um pedido, né? Se eu chegar para uma pessoa masoquista e falar assim, ah, você pode ir no mercado buscar um leite para mim, por exemplo? Ela vai falar assim, tá, vou. Por mais que às vezes ela tenha os compromissos dela, porque ela não vai se sentir um pedido, ela vai se sentir como se ela tivesse sido cobrada, né? Você tem que ir, é como se fosse assim uma obrigação para ela. Então é difícil para ela dizer não, né? Por conta da cobrança, ela tem uma cobrança muito excessiva. Então, como ela se sobrecarrega, carrega o peso do mundo, então você olha para ela, ela tem o rosto assim denso, aquela musculatura densa que parece que realmente ela está carregando aquele mundo. Só que quando ela explode, que ela tá muito sobrecarregada, ela vai explodir, né? Então ela vai soltar coisa ali de muito tempo que ela guardou, de muito tempo que ela Verdade. segurou e de muito tempo que ela carregou. Então, assim, é uma pessoa que carrega muita coisa. É uma pessoa que às vezes fica ali remoendo aquilo, né, que tá carregando. Então, às vezes, se ela estiver muito irritada, ela vai explodir. Então, ela vai soltar coisa ali de anos atrás, que às vezes a outra pessoa nem lembra mais. Então ela vai soltar tudo, ela vai catar aquele peso que ela carrega, né? Aquele peso todo e ela vai soltar, né? Verdade. Então é por Ó, conta o Cristiano, da cobrança, né? Então ela vai é, soltar todo esse peso pra fora, né? E é interessante também, que nem você falou, da questão do futebol, né? sim, Que nem ali, se você for olhar o time, né, de futebol, cada um tem suas habilidades. Né? Um vai sim, jogar no gol, o outro vai chutar pro gol, o outro vai defender ali o meio de campo, o outro vai ficar lá no fundo estrategista, joga para esse, joga para aquele. Então, cada um ali dentro desse time tem suas habilidades. Né? Então, se verdade. você for olhar para cada traço de caráter, cada um tem suas habilidades. Né? Então, cada um foi feito para um propósito. Né? Eu tenho as minhas habilidades, você tem a sua, o outro É, traço tem a dele, a gente se junta e forma uma equipe. Né? Às vezes um exatamente. traz equilíbrio, o outro traz mais força, que nem o traço do masoquista, né? O oral traz ali a comunicação, aquele, né, de ficar mais todo mundo pertinho um do outro. Então, assim, cada um tem sua função. Deus fez cada um com seu propósito de vida, né? Cada um
com o seu jeitinho. E às vezes a gente viver fora desse jeito que Deus nos fez é uma vida que não vale a pena. Sim. O Cristiano aqui, ó, falou assim, como faz diferença você conhecer, né, sobre os seus temperamentos das pessoas e sobre o seu, é libertador. E é verdade. Eu já fiz uma live aqui com o Cristiano aqui, há uns anos atrás, né, num outro perfil aí, e esse temperamento é muito top. E você dando um exemplo ali, né, comentando sobre o exemplo que eu dei, que, né, por exemplo, se a gente pegar ali, na questão do esporte ali, o, o Cristiano Ronaldo e ai, eu esqueci agora o nome do. Dá para falar para você. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho são dois temperamentos que têm habilidade, tiveram sucesso, só que temperamentos diferentes. Cristiano Ronaldo mesmo, ele é colérico, né? Então ele é focado, ele vai para cima, ele tem disciplina. Já o Ronaldinho Gaúcho, ele já é o popular sanguíneo, ele é divertido, ele joga com alegria, ele joga sorrindo, né? Então, olha que interessante, né? Quando a gente começa a analisar por essa ótica. Então, quando a gente entende o time que a gente está formando no nosso lar, né, ao nosso redor, ou dentro do nosso trabalho, se a gente está na posição de liderança ali, é fantástico, porque você reposiciona. Às vezes o temperamento não é o ideal, como a gente já falou em outras lives ali. Às vezes é só reposicionar as peças dentro do tabuleiro ali, né? Às vezes você está com um perfil que é de recepção e você colocou a pessoa dentro de um escritório, então você vai matar. A não ser que, como já aconteceu comigo, né? Em algumas situações de avaliação, de você identificar na avaliação que o perfil era de estar na recepção, era um perfil de vendedor, e o profissional ele estava num ambiente fechado, sala, e aí você começa a conversar e buscar informações, e você acaba entendendo que a pessoa tem uma síndrome, né, algo ali que está sendo tratado e que condiz com a realidade. Mas, tirando essas exceções, fica muito fácil você se reposicionar e tal. E é interessante porque, por exemplo, quando a gente fala do sereno fleumático, e eu gosto muito disso porque eu entendo bem disso, por ser um sereno, mas eu falo que eu sou um sereno trabalhado, porque depois que eu entendi como o meu próprio temperamento, ele incomodava outros temperamentos, e eu não sabia, eu comecei a melhorar, eu comecei a mudar, e comecei a ter resultados diferentes, né? Então, assim, uma coisa que eu observei, né, e isso é algo que às vezes você nem percebe, que nem o sereno, ele é rancoroso. Então, que nem a Aline falou ali, ele vai guardando para ele, e aí quando ele explode, ele fala. Mas o que acontece? Ele tem uma memória de elefante, porque vai ter situações que você vai falar, que nem um forte colérico mesmo, que não pensa para falar, fala o que vem ali na hora, ele guarda aquilo, ele vai ficar chateado, magoado, ele vai remoer aquilo lá por dias, e ele vai guardar. Então, quando você entende que esse é um ponto negativo, né, do sereno, que é guardar rancor, então ele acaba se tornando perigoso, né, porque se a gente for levar isso aos olhos da palavra de Deus, né, isso é muito ruim. Então, de repente, você tem uma pessoa próxima ao teu lado que é muito quieto, né, mas assim, tem que trabalhar essa pessoa para que ela se comunique, fale, né. E outra questão também é uma pessoa que ela não toma decisão, ela é indecisa. E quando comecei a me observar como um sereno, eu comecei a tomar decisões, porque assim, como que você se desenvolve? Se eu sou um sereno, que nem no meu caso eu sou um sereno, tá no meu DNA. Mas como que eu me desenvolvo? Se eu sou uma pessoa que é indecisa, eu não consigo. E é simples você identificar um sereno, porque o sereno, você vai, sei lá, você vai na padaria, e aí você fala, o que você quer? Ele não vai saber escolher, ainda mais se tiver muitas opções, né?
Então, aí enquanto o outro já escolheu, já está lá comendo, ele está pensando. Então, assim, a maneira de você destravar é tomando decisão, mesmo sendo errado. Né? Ah, eu vou comer um negócio lá, tomei a decisão. E aí você vai exercitando. Então, hoje eu comecei a moldar o meu próprio temperamento um forte colérico, que é ação, que é resultado. Porque o sereno, ele além de ser pacífico, né, ele tolera demais muitas coisas. Né? Ele é muito tolerante. Então, isso que você falou é fundamental. Quando a gente entende que, né, a gente está construindo um ser humano, eu sendo o pai, né, ali, e entendendo isso, você também sendo mãe, quando nós, como pais, entendemos que nós estamos desenvolvendo pessoas, eu sei que eu tenho que desenvolver ela. Que nem eu tenho meu filho, que o meu mais velho mesmo ele é sereno. E aí, entendendo sobre isso, eu boto pressão. Eu boto pressão nele para que ele se desenvolva, para ele ter os resultados dele. Só que eu entendo, né? Aí a gente entra num outro ponto aqui que não dá para discorrer aqui, que é as linguagens de amor. Que a linguagem de amor dele é tempo de qualidade. Entendeu? Então, eu entendo que sempre eu tenho que ter um tempo com ele. Ao contrário do meu pequeno, que daí nesse caso é toque físico, né? Então ele está em formação ainda. Então é interessante porque quando você entende isso e faz a leitura, a gente acaba decifrando a pessoa, não é verdade? Sim, com certeza, porque daí você consegue andar dentro dos traços dela, né? Então, assim, aqui dentro da análise corporal, a gente fala que a gente recompensa o nosso traço, né? Então, se eu preciso usar um outro traço, então eu preciso recompensar o meu, né? Então, como que eu recompenso o meu traço? Fazendo o que eu gosto, né? Por exemplo, a esquizoide é lá da caverna, o oral é ficar junto com pessoas, né? Ali grudadinho com pessoas, né? O psicopata é fazendo trocas. E o masoquista é muitas vezes, às vezes, se sentindo útil, fazendo algo pro outro. Ele se sente feliz quando ele faz algo pro outro, né? Então, só que tem que ter aquele equilíbrio, né? Então, eu vou fazer algo pro outro, mas eu vou fazer para mim também, né? Então, é fazendo algo por você e pelo outro. Então, é aonde você compensa o seu traço, né? Eu vou precisar usar algum outro traço ali do psicopata, como você falou, né? Que, eu gosto de usar o traço do colérico, porque eu entendo que em mim falta isso, né? Sim, então, em certos momentos eu vou agir como um psicopata. Só que isso vai cansar os meus traços, né? Porque eu não Sim. tenho isso. Então, eu preciso me recompensar. Então, como também o masoquista também é uma pessoa de força, então ele é uma pessoa também que ele tá sempre fazendo, ele é uma pessoa que gosta de fazer. Então, muitas vezes eu preciso descansar, né? Eu preciso entender. E o masoquista, ele também gosta de caverna, né? Porque ele gosta de ficar no cantinho dele ali, mais quietinho, né? Então, às vezes, um período de caverna recompensa. Por exemplo, eu fui muito lá pro traço do psicopata. Eu usei muito esse traço hoje, porque eu tive que tomar um monte de decisão. Como ele é indeciso, então ele tomou um monte de decisão. O que vai acontecer? Ele vai cansar o traço dele, né? Ele vai se Exatamente. sentir muito cansado, muito esgotado. Então, eu preciso me recompor. Como que eu me recomponho? Às vezes eu vou ali para a caverna, eu faço alguma coisa para mim, né? Eu tomo ali um café comigo mesmo. Então é onde às vezes eu consigo me recompor, né? Então, assim, não tem problema nenhum eu andar pelos outros traços, porque, né, aqui dentro, assim, na análise corporal, a gente tem a mistura de todos eles. Então, eu acredito que eu tenho, vamos colocar lá que eu tenho 17% de psicopatia, né? Aí eu vou lá, uso meus 17%. Então, eu esgotei o meu traço principal. Então eu preciso recompensar ele. Aí é onde que eu faço o quê? Vou ali para a caverna, tomo meu café, faço algo por alguém, me reconecto comigo mesmo. Legal, né? É interessante que você falou aí de percentual, né? Que nem o DISC, né? O DISC também tem isso. E como analista, então é muito interessante essa questão do percentual.
E é incrível, né? Porque assim, assim como nos perfis, né, de caráter, as características elas se misturam. E mais uma vez, né, para quem está nessa live pela primeira vez aí, nós já falamos já de outros perfis, né? Esse é o quarto, né, Aline? Nós temos mais um aí para finalizar. E, e hoje nós estamos fazendo juntando, né, essas características e mostrando a similaridade delas, entre elas, nesse caso, e como que é interessante. E assim como as características do perfil, né, comportamental ali, nós temos as características dos temperamentos também, que todos nós temos, né, os 4 temperamentos ali, só que um prevalece, né, às vezes um vai estar muito próximo do outro, como a gente já falou, né, em outro momento. Então, assim, mas vai ter pessoas que você vai olhar e vai identificar. E é interessante porque, assim, eu falo que, na verdade, né, são os semelhantes que se atraem, né? Então, é muito comum você se atrair com características e perfis de pessoas iguais, né? Que nem, por exemplo, se você é né, um sereno aí, muito provavelmente você vai estar próximo de pessoas serenas, né? E às vezes, quando eu, como consultor, quando eu observo, e isso é muito interessante, quando você começa a observar o temperamento do dono da empresa, você pode prestar atenção no ambiente, né? A maioria é o mesmo temperamento, é um ou outro diferente. Então, assim, se é popular sanguíneo, né, que é o mais alegre, o divertido, que no caso aqui é o oral, né, o perfil, o ambiente vai ser igual, porque os semelhantes se atraem. Então, quando nós começamos a modular o nosso próprio eu nas tomadas de decisões, nós vamos saber nos posicionar, escolher as pessoas certas, atrair as pessoas certas também. Então, é legal isso, porque dentro de casa nós conseguimos nos desenvolver, melhorar o nosso relacionamento, esse conhecimento é justamente para isso. Então, nós estamos falando de 2 ferramentas que está disponível, né? Hoje nós temos conhecimento, tem várias coisas aí que pode ser feita através dessas ferramentas, para que o ser humano, né, o profissional, ou até as pessoas, possa melhorar. Então, hoje não é desculpa para falar, eu não sei. Olha, nós estamos aqui disponibilizando conhecimento, né, que você investiu para poder ter. E hoje as pessoas, às vezes, negligenciam isso, né? E como é bom a gente saber disso, para melhorar e, às vezes, até crescer dentro do ambiente de trabalho, não é verdade? Sim, com certeza. Até mesmo dentro da nossa casa, a gente não consegue escolher os perfis, né? A gente vai ter É. ali nosso filho, nosso marido, eles vão ter os perfis deles ali. Mas agora, dentro do ambiente corporativo, a gente já consegue escolher. Por quê? Quando você é um gestor de uma empresa e você tem esse conhecimento, quando aparecer algo para fazer uma entrevista, alguém, você vai olhar esse perfil dessa pessoa. Né? Então você vai entender, vou colocar um oral na recepção, nossa, excelente. Né? Vai comunicar, vai agradar as pessoas, vai trazer as pessoas, vai colocar ali, né? Vai socializar com todo mundo. Eu preciso de uma pessoa criativa. Então eu vou arrumar um esquizoide, eu vou colocar ele ali, vou cobrar dele. Por exemplo, eu sei que ele é uma pessoa criativa. Então eu vou cobrar dele, olha, eu preciso de uma ideia para melhorar isso aqui. Cria para mim, né? Você pode criar para mim uma ideia? O que você acha da gente desenvolver tal coisa? Será que você tem alguma coisa que você pode me ajudar? Né? Então você consegue cobrar dessa pessoa. O masoquista é a pessoa da força, né? É a pessoa ali que planeja, que faz um planejamento. Por exemplo, o esquizoide criou, só que ele não consegue executar, né? Então ele vai precisar do masoquista. O masoquista ele vai Exatamente. planejar, ele vai organizar tudo bonitinho, com segurança, maravilhoso. Então ele vai desenvolver. Então cada perfil ali dentro da empresa tem ali sua função, né? E vai ajudar. Então eu como
gestor, muitas vezes, vou saber ali as ferramentas que eu tenho dentro ali da minha empresa. Então, quais pessoas eu posso usar? Né? Ah, eu preciso criar um projeto. Nossa, quem será que eu posso chamar? Olha, aquela pessoa tem traço esquizoide, ele é criativo. Olha, eu preciso de uma pessoa para fazer isso aqui. Olha, eu preciso de uma pessoa que gosta de exposição, que é o rígido que a gente vai falar na semana que vem. Né? Então, olha, eu preciso de uma pessoa comunicadora. Quem será que eu posso chamar aqui dentro da minha empresa? Né? Ah, eu posso chamar fulano, porque ela lá é redondinha, gosta de conversar, comunica. Então, cada um tem sua função dentro da empresa. E eu, como gestor, eu sabendo disso, eu não vou querer fazer tudo sozinha, né? Porque tem Sim, gestores que acham que pode fazer tudo, que quer fazer tudo. E não, você pode demandar para uma pessoa que às vezes tem um traço, né, diferente do seu e que vai fazer aquilo até com mais qualidade do que você, né? verdade. Porque ele tem habilidade para isso e às vezes você não tem. Então, quando você sabe, né, ali as suas habilidades e a do outro, você vai até conseguir gerenciar melhor ali o pessoal, o trabalho, para quem você dá certas funções, né? De quem você cobra, né? Então, fica muito mais fácil. Quando você conhece esses perfis, entende ali dentro quais tarefas dá para um, quais tarefas dá para outro, né? Porque se eu vou dar um lugar de comunicação para um esquizoide, eu sei que eu vou cansar ele demais, vai se estressar, vai arrumar um rolo com alguém ali e não vai dar certo, né? Então eu preciso saber, né? Então eu vou conseguir gerenciar tudo isso muito mais fácil. Legal, né? Porque dentro dessa característica aí que a gente está falando aqui, que é do sereno fleumático, por ele ter medo, né? E não confiar muito no outro, né? Ele é controlador, então, assim, ele quer fazer sozinho, e às vezes ele sobrecarrega nesse sentido, né? E às vezes a pessoa fala, ah, mas a pessoa ali. Ou seja, a gente fala que é aquele perfil que é o Severino, né? O pau para toda obra, né? É, Então, assim, se você colocar ele em qualquer ambiente, ele vai se adequar, né? Ele vai ser que nem um camaleão ali, ele vai, mesmo ele não gostando, ele vai ficar. ele vai E ficar. quando a Porque gente ele também entende, tem o nível de perfeição alto também, né? Então ele vai querer ser é, tudo perfeitinho, tudo dentro do lugar, né? É aquela pessoa que às vezes vem 10 bagunçando e vem um arrumando atrás, vai ser ali o masoquista, né? O masoquista é aquele que passa e vê o negócio fora do lugar, o quadro torto, ele vai ali, ele arruma o quadro torto, enquanto ele não vai lá e organiza aquele quadro que tá torto ali, ele não tem sossego, né? Então tem que ele é detalhe aí, coitado. Aí né? você já pensou uma pessoa que esse traço de masoquista, vivendo com 3 oral, né? Oral é desorganizado, bagunçado. É aquela pessoa, coitada, que vai viver trabalhando dentro de casa, que não vai saber pôr um limite. Falar, ô, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos se organizar aí, porque eu não vou ficar fazendo por vocês. Né? É uma pessoa que vai se Ela sobrecarregar pensa, demais. né? É uma pessoa que sempre pensa, né? Sempre Mas tem. Ele vai carregar todo mundo ali na organização da casa. verdade. Aline, ó, o tempo voa aqui, né? É gostoso falar sobre isso, né? Nós Sim. estamos finalizando já, caminhando aí para o nosso final de live, nessa série, né, de lives que nós estamos fazendo aí nas quartas-feiras. E hoje falando aqui sobre o perfil masoquista, né? Junto aí fazendo um paralelo, né, com característica ali do temperamento sereno fleumático, que é calmo, tranquilo, né, como ponto positivo aí, pacífico, leal, porém tem os pontos negativos dele, que é rancoroso, indeciso, né, tem dificuldade de delegar, né, então, assim, isso são pontos bem ruins, assim, na verdade, porém, ele se enquadra em qualquer ambiente, né, ele tem essa capacidade aí de se adaptar, né? Mas nós vemos esse perfil profissional muito como conselheiro, né? Como administradores, professores, né? Assistente social, porque ele tem muito essa questão da empatia, são diplomáticos, né? São psicólogos, então é um perfil que gosta muito e se dá muito bem nesses ambientes profissionais, né? Dentro das empresas, é o perfil que gosta de trabalhar em ambiente fechado.
E aí um ponto que eu coloco como ruim, né, que eu, entendendo muito bem sobre isso, eu mudei isso na minha vida, que é a questão de rotina. O sereno gosta muito de rotina. E você quer deixar um sereno irritado, nervoso, é tirar ele da rotina, né? Então, você que é um sereno, de repente seja um líder, né? Porque às vezes você não entende as mudanças do dia a dia. Você na posição de líder, né? Seja gestor, seja liderando uma equipe, você tem que entender que você vai ter que se desenvolver nesse sentido, né? É. Vai ter que Abrindo lidar com o espaço. imprevisto, né, André? Exatamente, com imprevisto, porque a gente nem sempre vai ter o controle de todas as coisas. Planejar, ok, nós vamos ter que planejar, mas o planejamento já entra nessa questão, prever algo, né, para que não aconteça. Se acontecer, o dano é mínimo, né? Mas entenda a consciência que a sua parte você fez. E colocar de lado ali, muitas das vezes, esse sofrimento que esse perfil acaba tendo também, de se preocupar muito com o julgamento do outro, né? Ah, mas o que o outro vai pensar, né? Então, assim, não olha por isso. Muda aí o seu ponto de vista, começa a se desenvolver, porque né, começa a dizer não. Isso daí vai trazer um grande alívio, né, Aline? Para quem não consegue dizer não, seja de forma sutil, com jeitinho, mas começa a colocar limites, porque você vai ver como que as coisas vão mudar. Sim, com certeza, né? Porque se a pessoa ela não aprender a lidar com tudo isso, ela acaba entrando na dor, às vezes gera ali uma depressão, né? Por quê? Porque a pessoa ela não vai conseguir agradar todo mundo, né? Não vai conseguir dar conta de cuidar de todo mundo, de resolver o problema de todo mundo. Então, e muitas vezes, quando essa pessoa ela tenta e ela não consegue, ela se sente muito mal, né? Então, ela tem muito medo do julgamento do outro, do que as pessoas vão falar, do que vão julgar. Porque, assim, o jeito que as pessoas entendem, isso não está sobre o nosso controle. O julgamento do outro não está sobre o nosso controle. A gente não vai conseguir controlar isso. E o que acontece também? Muitas vezes, André, a pessoa que ela tem esse traço do masoquista, né, do sereno, como ela ela quer muito fazer pelo outro, ela acaba impossibilitando as pessoas de crescer, né? As pessoas que estão em volta delas não crescem, né? Uma mãe mesmo que tem muita personalidade masoquista, ela pode querer fazer tudo para esse filho não se desenvolver, né? Às vezes ali um marido que faz tudo para a esposa que faz de tudo para o marido. Então as pessoas elas precisam ter autonomia, né? Elas precisam aprender a cuidar dos seus problemas, a cuidar das suas próprias vidas e se desenvolver. Então, quando É, você tem essa personalidade, você costuma fazer muito pro outro, né? Você faz demais e o outro não desenvolve, não cresce, né? E a gente precisa que as pessoas cresçam, né? Então, pode acontecer também da empresa. Você ser um gestor e você ter esse traço. Então, você vai querer fazer tudo para todo mundo, você vai querer tá sempre sabendo do que todo mundo está fazendo. Então, permitam que as pessoas façam por elas. Escolha o que você vai fazer, né? E delegue, passe para frente, porque as pessoas elas precisam aprender, elas precisam evoluir também. Então, se você faz muito por elas, as pessoas não crescem, fica ali sempre dependendo de você e fica naquela dependência ali um do outro e aquilo vira aquele rolo, principalmente dentro de família, né? Às vezes a pessoa vai lá, faz o trabalho que é do outro, que não é dela, aí ela deixa de cuidar da própria vida dela, porque o sereno, né, o masoquista, ele é assim. Ele, às vezes, se for para ele escolher entre fazer algo para ele, fazer para o outro, ele faz para o outro. Ele não faz para ele, né? Então verdade. a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu posso fazer para o outro, sim, mas eu tenho que fazer para mim também, né? Então eu preciso escolher fazer para mim e para os meus também, não só para outras pessoas, para os de fora. Por quê? Porque é um medo do julgamento. Ah, mas se eu não fizer, as pessoas vão falar. As pessoas vão falar do mesmo jeito, se você E fazer ou ele, não, né? e ele não, ele não E, e
Ele E o não que que coloca como prioridade, né? é isso? Não se coloca como prioridade. E o que que vai acontecendo? De tanto fazer, aquela pessoa ela costuma fazer tanto pelo outro, que o dia que ela fala não, parece que ela é muito ruim, né? É, Parece que ela, verdade. nossa, ela é um lobo mau porque falou não. Então, assim, eu me identifiquei que eu tenho esse traço, eu percebi que eu tenho isso, o que que eu posso fazer? Ah, hoje eu vou treinar, hoje eu vou falar nem que for um não no meu dia, né? É, o exercício, né? É um exercício, é todo dia. É igual a academia, que você vai lá, começa com 1 quilinho, depois 2 quilinhos e assim vai aumentando. Então hoje eu vou fazer o quê? Eu vou falar um não no meu dia. Essa semana, todo dia da minha semana, eu vou falar pelo menos um não. E é assim, o não, se você se sentir bem em explicar, explica esse não se você se sentir bem. Agora, se não, não e pronto. O não, ele não precisa ser justificado. Você não precisa explicar o porquê das coisas. Porque o sereno, ele vai explicar, vai falar assim, olha, não, porque tá isso, porque aquilo, vai, nossa, vai fazer aquela desculpa, muitas vezes até mentir, inventar outra coisa para poder falar um não. E o Ele não, ele conta já é muita uma história, palavra né? inteira, É, ele né? conta muita historinha. É, ele conta muita história quando ele vai falar um não para a pessoa. Então, olha, hoje eu não posso. E Hoje, pronto. não e pronto. O não, ele é uma palavra completa, né? Então não precisa se É, justificar para falar um não. Mas, como tá no começo, tá aprendendo a falar esse não, se explique. Mas com o e, tempo, né, vai diminuindo. Então hoje, nessa semana, eu vou aprender a falar um não, vou falar um não por dia nessa semana. Semana que vem eu vou falar dois, na outra semana eu vou falar três, na outra semana eu já vou falar um não e não vou justificar, né? Então vai exato. aprendendo, porque é um exercício. E na questão da rotina, que nem, por exemplo, eu já dou uma orientação. Ah, você tem costume de sempre passar pela mesma rua? Muda de rua, vai para um local novo. Você vai ver como que você vai observar, assim, tudo muda, né? É algo, parece ser bobo, mas para o sereno é algo novo. Então, assim, o exercício, ele é diário, né? Que nem você deu o exemplo do não. É assim, é de pouquinho, é de passinho em passinho. Quando você vê, as pessoas falam, nossa, como que você mudou? Só que você nem vai perceber, não é verdade? Sim, com certeza. Aline, que top, né? Bom, para o pessoal que entrou hoje aqui, que não está sabendo, às vezes nem sabe quem eu sou, Aline, né? Mas nós estamos numa série de live aqui falando sobre, né, o tema da live, na verdade, é o que o seu corpo e a sua personalidade dizem sobre você, né? E nós estamos falando aqui na quarta live. Eu sou o André, da Lite Soluções Empresariais, e comigo está a Aline aqui, né? A Aline Martins, psicanalista aqui. E nós estamos falando aqui, né, desses perfis comportamentais e dos temperamentos. E já encerrando aqui, né, mais um dia, quero agradecer a presença de todos, né, que entraram aqui e deixar o convite para ficar ligado nas redes sociais aí. Caso você não pegou inteira aqui a live ou perdeu as demais, nós temos aí nas redes sociais e no canal do YouTube da LIT também. Você pode rever, né? Nós estamos postando aí e vamos deixar disponível aí essa live registrada aí para que você possa em outro momento estar né, navegando ali e consumindo esse conhecimento. Quero agradecer a presença de todos e quero deixar aí para a Aline finalizar, agradecendo mais uma vez aí por essa parceria que está muito legal aqui, a interação com o pessoal aí, o feedback tem sido muito bom. Obrigado a todos, obrigado Aline, dá aí sua mensagem final aí e deixa o convite aí para a próxima aí. Bom, a minha mensagem final é que para todos vivam com a sua essência, né? Seja você, seja você, você não precisa agradar todo mundo, né? O julgamento do outro é do outro, o que o outro acha que sabe sobre você é o que ele acha que sabe, não é o que é. Então, a gente precisa sim viver dentro da nossa essência, dentro dos nossos traços, né? Dentro dos nossos recursos. Descobrir a habilidade que a gente tem, né? E o que a gente também não tem habilidade e tentar às vezes adquirir, né? Mas também não se cobrar por isso, por não saber, por não conseguir,
né? Então, se eu não sei, eu posso colocar pessoas que sabem, né? Então, a gente precisa viver dentro dos nossos traços para a gente viver mais feliz, viver mais com liberdade, para que a gente possa ser quem a gente nasceu para ser, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui. Desejo uma boa noite para todo mundo, que todos fiquem com Deus. Ah, e daí eu preciso deixar um recado, André. Na semana que vem não tem live na quarta-feira. A gente vai pular, né? A próxima quarta-feira. A E- gente vai falar do rígido. Eu não vou estar aqui, vou estar em viagem. Vou para São Paulo fazer um curso, 4 dias de curso. E lá em São Paulo também vai ter a minha formatura de psicanálise. Então, quem quiser aí, fique de olho aí nos stories, que eu vou estar postando alguma coisa lá na quarta-feira. Então, eu vou sair daqui na quarta-feira, bem no horário da live, vai ser o horário da minha viagem. Então, a gente não vai conseguir fazer, mas daí a gente vai pular. Na outra semana, vai falar sobre o rígido. É um traço bem legal, aquela pessoa que você olha para ela, toda sensual, bonita, e a gente vai falar sobre ela. Mas, infelizmente, na quarta-feira que vem não vou poder estar aqui com vocês. Então, desejo aí uma ótima semana, um abençoado mês agora que começou, né? Verdade. E então pula a quarta-feira que vem, até na próxima. Bom, mas fica ligado aí, porque na próxima quarta-feira pode ter uma surpresa aí, um novo convidado. Aí, ó, tá vendo? Né? Se vocês for fazer, me avisa, vou estar assistindo vocês. Beleza. Deus abençoe a todos. Tchau. Amém. Tchau, tchau.